Bom dia a todos. Agora nós vamos fazer a viagem para o ano de 1979. A Playboy entrevistou uma semi-celebridade lá, que estava surgindo, tal, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, e acontece uma conversa franca, divertida, séria, tal, apenas de um sindicalista que não imaginaria que um dia seria presidente da República. Tá ele lá novinho. Vou pular essa parte inicial toda aqui, né? Ai, meu Deus do céu. Olha aqui algumas frases. Logo de cara, nós vamos passar pela entrevista. Vocês estão vendo aqui embaixo? Vamos aumentar para que a audiência possa ler. No meu tempo de menino, a sacanagem era muito maior do que é hoje. Um moleque naquele tempo, com 10, 12 anos de idade, ele se incluindo, claro, já tinha experiência sexual com animais. O mundo era mais livre. Ele está reclamando aqui que hoje em dia ele não consegue comer animais e não é para saciar a sua fome. Eu fico muito satisfeito quando o empresário me chama de filha da puta. Isso é sinal de que a gente está fazendo alguma coisa pelos trabalhadores. Que pariu. No começo eu era muito inibido. No dia da posse do sindicato, dei uma entrevista para a TV e fiquei nervoso de não parar em pé. Hoje falo de qualquer assunto com qualquer público, né? Falo qualquer merda. E vamos seguir aqui, ó, onde começa a entrevista. A primeira pergunta que a Playboy faz para ele aqui, ó. Deixa eu botar grandão pra gente ver, ó. Lula, que tal pousar nu para Playboy? E o Lula responde rindo. Quando você falou comigo sobre a entrevista, eu cheguei pro Djalma, conhecido dele lá, né? E disse, boy. Aí o Lula responde rindo. Quando você falou comigo sobre a entrevista, eu cheguei pro Djalma, conhecido dele lá, né? E disse, vou posar pelado pra Playboy. E o Djalma, puto da vida, falou, nem fudendo, nem fudendo. Aí eu aguentei sério e comecei a explicar, pô, Djalma, o que é isso? Não é o sindicato que vai posar pelado, cara, sou eu, o Lula. Isso não tem nada a ver com o sindicato, eu vou ganhar um dinheiro, sabe? Dizem as mulheres que estão querendo saber como que é o metalúrgico, querem saber se ele tem pinto de ferro ou se ele não tem, né? O Djalma não quis saber. Não, nem fudendo, espera aí que nós vamos fazer uma reunião da diretoria, você tem que se preservar, não pode ficar entrando nessas não. Djalma acreditou, rapaz. Quer ver a Marisa ficar uma vara também? Aí o Lula grita lá pra cozinha, Marisa, vem cá, o quarto tá arrumado? Aí a Marisa chega. Tadinha da Marisa, cara. Essa mulher foi humilhada a vida inteira ali pelo Lula, cara. Aquelas gravações que saíram que o Moro tinha liberado, cara. A família, cara, esculachando a mulher. Fiquei com pena dela, cara. Fiquei com pena dela. Marisa, vem cá, não sei o que lá. Aí ele falou pra mulher dele lá, Marisa, eu vou tirar umas fotos pelado. Aí a Marisa, imagina. São poucas fotos. Aí a Marisa, ainda rindo ali, meio incrédula, né? Deixa eu voltar pra continuação do texto. Vamos lá. Ah, não inventa, Lula. Vai, Lula, é tão ridículo. Aí o Lula fala, vai, mulher, tá com ciúme de mim, pô? Vai, não precisa ficar vermelha. Arruma lá a cama que eu preciso posar pelado. Vai lá, vai lá, vai lá. Aí ela fala, você não tem vergonha não, Lula? Aí ele fala, eu não. Aí a Marisa pergunta, você teria coragem? Aí ele, eu não teria. Ela fala, eu não teria coragem de fazer um negócio desse. Aí o Lula, empurrando a Marisa, fala, vamos lá, prepara aquela colcha de pele que eu vou me esparramar lá. Eu falo, pô, o sindicalista, meu amigo, já tinha uma colcha de pele. Puta, o sindicalista pobre. Imagina, não sei lá que bicho que era. Bom, aí a Marisa fala, não, um homem pai de família. Não, depois vão falar mal de você, vão dizer que você virou um bunda mole. Aí o Lula... Bom, mas, bem, eu prometi, a revista tá querendo. Vai, põe a colcha de pele, eu dou uma colherzinha de chá pra você sair do meu lado. Aí a Marisa, rindo meio nervosa, de jeito nenhum. E agora também não vou arrumar nada.
né? Aí o Lula continua lá descontraído. É brincadeira, bem, ela já tinha ficado puta, né? E Djalma também acreditou, tal, pá. Aí você acreditou? Ela falou, eu não, rindo aliviada. Playboy, Lula, vamos então despir você em sentido figurado. Mostrar ao leitor o homem Lula, que ainda é muito pouco conhecido para começar. Fale da sua vida, da sua infância, da sua família. Aí lá vai ele. Bom, eu nasci em Guaranhuns, Pernambuco, no dia 27 de outubro de 1945, mas eu sou registrado como 6 de outubro. No ano em que eu nasci, meu pai veio embora para Santos, foi trabalhar no IBC, carregando saco de café. Lá ele arranjou outra mulher. Ih, rapaz, é de família o negócio, né? Lá ele arranjou outra mulher que era prima da minha mãe. Putz, mas mandava dinheiro para casa. E minha mãe não sabia de nada. Eu tinha 3 anos ou 4 anos quando ele foi visitar a gente em Pernambuco e trouxe meu irmão mais velho, Chico, para São Paulo. Daqui, meu irmão escreveu chamando minha mãe, fingindo que era o pai escrevendo. Então, é de família, né? Aí o irmão mentiroso da porra mandou uma carta pra mãe se deslocar lá da puta que pariu pra São Paulo. Putz, o pai com a mãe, o irmão mentiroso. Vamos lá. Viajamos 13 dias como gado e chegamos. Pau de Arara. É um caminhão com bancos de madeira na carroceria, sabe? Não é aquele negócio que eles usam por aqui para fazer perguntas pra gente, não. Me lembro até hoje da viagem, criança melecando tudo pelo meio, a gente dormindo no caminhão ou na estrada ou qualquer lugar. Uma noite a gente estava dormindo ao relento e acordou com uma puta chuva na cabeça. E a comida era farinha, queijo e rapadura. Eu vim com uma camisa só, sem trocar desde lá. Seu pai se assustou com a chegada de vocês? Perguntou a Playboy. Aí ele falou, foi uma merda. Ele estava lá com a outra e mais 5 filhos dela. Depois de alguma confusão da prima, cara. Meu pai arranjou uma casa para nós e ficava 3 dias numa e 3 dias na outra, com a segunda mulher. Logo todos começamos a trabalhar, a nos virar, e ele vendia tapioca, vendia laranja e tal. Cara, mas olha o ambiente que ele já cresceu, né? Na putaria dentro de casa, o pai com 2 mulheres, 2 famílias, vai, fica 3 dias comendo uma, volta dia come a outra, e a criançada tudo no meio disso aí. Mais tarde, os maiores vieram para São Paulo, conseguiram emprego, foram buscar minha mãe. Eu e meu irmão mais velho... Como é que é? Peraí. Logo todos começamos a trabalhar. Ele veio com a mãe, não foi isso que ele falou? Ele veio com a mãe. Eu vendia tapioca e laranja. Mais tarde, os maiores vieram para São Paulo. Conseguiram emprego e foram buscar a minha mãe. Pô, Lula, tá mentindo na própria entrevista? Você acabou de falar que veio no pau de arara? Agora você está dizendo que você veio, aí os irmãos mais velhos foram buscar sua mãe depois? Cara, é o Lula, né? Eu e meu irmão mais velho ficamos com meu pai. Meses depois, minha mãe mandou buscar a gente para morar no fundo de um bar, perto de um banheiro fedorento. Ah, então ele deve estar falando... não da viagem de Pernambuco para cá, mas foi essa movimentação aconteceu dentro de São Paulo, né? Eu e o irmão mais velho ficamos com meu pai, meses depois, aquele exemplo de homem, né? Meses depois, minha mãe mandou buscar a gente para morar no fundo de um bar, perto de um banheiro fedorento. Éramos 10 num quarto. Porra, tem que fazer as contas, hein? Éramos 10 num quarto e cozinha, né, no bairro do Ipiranga. Meu primo também morava com a gente. Depois todos casaram. Agora minha mãe mora com a minha irmã em São Bernardo. Meu pai morreu no ano passado, né? Morreu em 78. E a Playboy pergunta, e Lula, você estudou? Fiz o curso primário e quando já trabalhava numa fábrica, aprendi a profissão de torneiro mecânico no Senai. Meu amigo, a profissão de torneiro mecânico é difícil. Tem matemática pra cacete. Dá uma olhada nas internets aí pra você ver a profissão. Eu até duvido que esse cara tenha sido torneiro mecânico. Deve ter feito um negócio às coxas lá, porque a matemática do torneiro ali não combina com o personagem que a gente conheceu, né? Bom, se tornou torneiro mecânico lá no Senai em 73, quando já era secretário do sindicato. Você vê, ele já estava envolvido com o sindicato.
Fiz o curso de madureza. Não sei o que é isso. Então parei de estudar, porque então deve ser o nome do local, né? Porque lá no Madureza a gente aprende muito pouco. Aprende a fazer cruzinha. A vida tem me ensinado muito mais. Mas se um dia eu tiver tempo, talvez eu possa estudar alguma coisa. A vida tá acabando, Lula. E até hoje você não cumpriu essa aí, a promessa aí, né? E a sua infância, Lula, foi boa? Aí ele fala, minha infância foi muito boa, miserável e muito boa. A gente tinha uma puta liberdade. Por mais pobre que a gente fosse, era bom. A gente vivia no meio da natureza. Lá em Santos, era lagoa pra gente tomar banho, era campo de futebol, era a gente brincando na terra, cavando buraco, fazendo bolinha pra estilingue, sabe? A gente realmente vivia. Por mais pobre que fosse, a gente vivia. Andava descalço, não tinha problema de doença. Essa molecada de hoje tem que andar de sapato, meia. Então deixa eu acertar aqui para passar para a próxima página aqui. Tem que andar de sapato, a molecada tem que andar de meia, tem que andar encapuzada. Naquele tempo não tinha nada disso e a criança vivia melhor. Eu vejo pelos meus filhos, porque hoje eu posso comprar uma bola para eles, eu posso comprar eu posso comprar para eles muito mais do que a minha mãe podia comprar. Ela não podia comprar nada. Eu acho que a molecada de hoje vive bem mais infeliz do que a gente vivia naquele tempo. Eu lembro que eu tinha uns 10 anos e uma calça, uma calça marrom que um padrinho tinha me dado. Eu ia com essa calça para a escola semanas e semanas. Fica cheiroso, né? E só tirava para lavar. Mesmo assim, eu me sentia feliz. Nem me passava pela cabeça a ideia que eu sou pobre, não tenho nada, não ganho nada. Aquilo era normal, sabe? Aí depois apareceu no Brasil a esquerda e colocou na cabeça do pobre que ele era pobre por causa dos ricos, né? Você ajudou a mudar isso que você mesmo tá reclamando, cara. Puta que pariu. Você disse que agora, em geral, os pais podem comprar presente. Isso não significa que houve um progresso, Lula? É inegável que o país evoluiu, a população se multiplicou, então é claro que tem muito mais pai podendo comprar as coisas, mas também tem muito mais pai que não pode. Ai, caralho, aí fudeu com a matemática toda, né, cara? Fudeu com a porra da matemática, né? Mas vamos lá. Ganhei meu primeiro presente aos 18 anos da namorada. Pô, ele tá dizendo que os pais nunca deram um presente pra ele. Hoje eu posso comprar para os meus filhos. Ganhando 25 mil cruzeiros por mês, estou bem acima da média salarial dos trabalhadores. Que beleza, hein? Sem trabalhar, né? Já estava sem o dedo lá no sindicato, sem trabalhar e ganhando mais que todo mundo. Sempre foi assim. E neste bloco em que moro, acho que todos ganham de 12 a 20 mil por mês. Já estava na elite. Olha, em 79. Eles podem comprar umas coisas para os filhos, mas a molecada vive toda aí no cimento, brincando na calçada, sem poder pôr o pé no chão. Já levanta de manhã com o sapato no pé. Naquele tempo a gente levantava e já botava o pé na terra. Era bem melhor para a saúde do que andar de sapato o dia inteiro. Quem lhe deu o apelido de Lula? Aí ele responde, foi minha mãe. Desde que me entendo por gente, me chamam de Lula. A Playboy, você falou na felicidade da infância. Você é feliz agora? Não há motivo, mas sempre me considerei feliz. Porra, que resposta escrota. Esquisito, né? Mesmo quando fui caçado no sindicato, se não há motivo para tanta alegria, também não há motivo para a gente ficar se lastimando. Tenho saúde, tenho uma família, tenho condições de trabalhar. Em termos materiais, consegui um monte de coisas sem trabalhar no sindicato, né? Que qualquer pessoa gostaria de conseguir. Eu fui casado uma vez com uma boa mulher, perdi essa mulher e achava que eu não ia dar mais certo em casamento, então eu encontrei a Marisa, que é uma outra história, né? Ele foi trabalhar no sindicato, né? Eu não sei se ele... Não, eu acho que ele vai contar aqui, vamos ver. Eu ia contar, mas acho que ele vai contar. Você teve muitas namoradas, Lula? Aí ele fala, não, eu era muito tímido, bobinho. Não era de namorar, não tinha tempo, trabalhava muito. Com que idade você teve a sua primeira relação sexual? Puta que pariu. Com 16 anos. Foi com mulher, ou com homem, ou com bicho, né? Eu tinha perguntado. Que é isso? Risada. E homofóbico, olha lá. Com mulher, claro. Mas naquele tempo, a sacanagem era muito maior do que hoje. O moleque naquele tempo, com 10, 12 anos, já tinha experiência sexual com animais. A gente, ele tá se incluído.
a gente, nós, não é eles, fazia muito mais sacanagem do que a molecada faz hoje. O mundo era mais livre. Ele aqui lamentando a liberdade de não poder comer bichos, né? E a mulher que o iniciou, você lembra? Aí o Lula responde, eu fui numa dessas casas em São Paulo, levada por um amigo. Ah, ele foi no puteiro. Foi no puteiro. Playboy, ficou freguês? Não. Eu ia só de vez em quando. Eita porra. Só depois que fiquei viúvo e que eu virei um sacana. Não acabou até hoje, né? Aí eu queria sair com mulher todo dia. Endoidei de vez. Viúvo, eu não tinha perspectiva de vida. Pensei que não ia casar mais. Você ficou abalado, Lula? Fiquei. Eu gostava muito da Maria de Lourdes. Vivi com ela só 2 anos, 69 e 71. Ela morreu de parto e eu fiquei muito chocado. Realmente, isso aqui é pra traumatizar mesmo. Perdi a vontade de tudo. Fiquei uns 6 meses bem fudido da vida. Então percebi que estava vivo. Não estava morto, não, porra. Aí eu comecei a cair na gandaia. Meu Deus do céu. Antes de encontrar a Marisa, foram 3 anos de loucura. Ih, rapaz. Ainda bem que ele não contou, né? Eu queria sair com mulher de segunda a domingo. Que colosso, disse a Playboy. Puta que pariu. Aí, graças a Deus, encontrei a Marisa. Ela ficou viúva no mesmo ano que eu. Eu não queria mais casar com uma virgem. Queria encontrar uma pessoa que tivesse passado pelo mesmo que eu passei. Papinho esquisito, né? Quero uma pessoa que... É difícil, Lula, encontrar alguém que passou pela mesma coisa que você passou, porque você perdeu a esposa com a mulher no parto, né? Como é que você vai encontrar uma mulher que morreu no parto, né? Mas vamos lá. Como é que foi? E Lula fala, foi engraçado, eu saía de casa, eu saía da casa de uma namorada à meia-noite. À 1 da manhã eu pegava um táxi na pracinha de São Bernardo. Era o táxi de um velho. Um dia, não sei porquê, contei a ele que eu era viúvo. Então ele me contou que tinha uma nora muito bonita e que o filho tinha sido assassinado 3 meses depois do casamento. Ele continuava muito revoltado com a morte do filho e me contou que a nora não ia mais casar. Como eu tinha contado a minha história para ele, de vez em quando pegava o táxi e ele desabafava, falava do filho. E às vezes também falava da nora. E eu pensava, qualquer dia eu vou passar a nora desse velho. Nessa época, a Marisa apareceu no sindicato. Ela foi procurar um atestado de dependência econômica para internar o irmão. Eu tinha dito ao Luizinho, que trabalhava comigo no sindicato, que me avisasse sempre que aparecesse uma viuvinha bonitinha. Cara, que canalha, cara. Quando a Marisa apareceu, ele foi me chamar. Olha só, cara. O que você era no sindicato nessa época? Aí ele responde, primeiro secretário e diretor do departamento de previdência. Então eu comecei a encher o saco dela. E ela não queria nada. Escamosa, assim, sabe? Uns 3 ou 4 dias depois, eu passei a telefonar pra ela. Puta que pariu. Ela foi lá na ficha da mulher. Pegou o telefone dela. Isso é crime. Hoje isso é crime, hein, Lula? E começou a stalkear a Marisa, cara. Olha isso. Ele queria comer a viuvinha de qualquer jeito. Lembra que ele falou da mulher lá do táxi? Ela era a nora do taxista. Ele queria comer a mulher de qualquer jeito. Falou pro amigo. Na verdade, ele queria comer qualquer uma que aparecesse ali, né? No sindicato. Lembra que ele falou que ele já estava tranquilo. Né? Já estava tranquilo. Mas só depois eu descobri que Marisa era a nora do taxista. Eles eram a mesma pessoa. Marisa chegando da cozinha. A Marisa chega e fala o seguinte: primeiro ele preparou o terreno para depois me conquistar. Mas ele foi muito sem vergonha, sabe? Num belo domingo apareceu na minha casa sem mais nem menos e foi logo conversando com a minha mãe, com maior cara de pau. Hoje em dia é da polícia, né? Eu tinha perdido a timidez, o Lula, né? Aí a Marisa fala, o mínimo que eu tinha que fazer era convidá-lo para entrar, né? Ela tinha educação. Lula, mas... o Lula responde o seguinte, mas antes houve alguns episódios. Um dia eu estava conversando com você no portão e apareceu a fera atrás de mim. O outro namorado dela. Ih, rapá! Aí a Playboy pergunta, e aí, o que aconteceu, tal? Aí o Lula responde, ele se mandou. Aí a Marisa fala, o outro já estava desconfiado. O horário de trabalho dele variava porque ele trabalhava em turma e de vez em quando me pegava na escola onde eu trabalhava. Então ficou sabendo que eu saía com o Lula. De vez em quando me dava uma carona, tal.
Você ficou em dúvida entre os dois? Aí a Marisa, fiquei em dúvida. Não sabia por quem decidir. Aquele eu conhecia desde criança. Era um moço direito. Ela não vai falar isso, não. Ah, Marisa, eu fiquei em dúvida. O outro era um cara direito. Ah, na cara do Lula, mano. Era um cara de família. Com o Lula eu simpatizava mais, gostava, tal, do jeito dele, mas não sabia quem ele era. Então pedi um tempo pra pensar. Aí o Lula ironizando, o tempo foi 5 minutos. Marisa, que nada, porra nenhuma, levou um tempo. Lula, levou tanto tempo que em 6 meses a gente casou. Aí a Playboy, Lula, o furacão. Aí a Marisa, um tinha boa intenção, o outro intenção ruim. Olha isso, cara. A Marisa falou, eu acabei conquistada pelo cara que tinha intenção ruim. Olha isso. Cara. Mulheres, mulheres. Ah, mulherada. Ai, mas ele era gamado, viu? Vivia dependurado no telefone, gargalhada do Lula. Eu só fugia, dizia que estava ocupada, que tinha que trabalhar, mas no fim acabava atendendo. Ó o Lula, charminho dela. O problema de mulher é você conseguir pegar na mão. Se você pegar na mão, já era. Aí a Playboy fala, vocês brigam muito? Aí o Lula, eu não brigo com ninguém. O negócio é o seguinte, se dependesse de mim, a gente nunca brigava. Porra, Lula, caralho, o cara fala, eu brigo. Não, a gente não briga. Mas se dependesse de mim, a gente não brigava. Cara, o cara na mesma frase, o cara se desmente, né? A gente briga porque ela reclama que eu chego tarde da noite. Olha só. Olha só. Você dá motivo, né, Lula? Aí a Playboy, o único motivo é esse dele chegar tarde? A Marisa, chegar tarde, não levar a família para passear, arranjar compromisso no sindicato no fim de semana e... rapaz. Os red flag tá tudo aí, ó. Olha só. Que coisa, hein, Lula? Que coisa, cara. Olha só. Já tava piranhando a Marisa nessa época, olha aí. Dormia no sindicato. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha, se vocês que são da audiência aí, aqui não tem ninguém bobo. Olha o Lula dizendo que ele não ia para casa, no final de semana ele dormia no sindicato. O que vocês acham que ele estava fazendo? Ah, meu Deus do céu. Marisa, eu estou... Deixa eu dar um clique aqui. Eu estou mais compreensiva, mas ele não reconhece isso. Você vê, aguentar a casa cheia de gente quase todo dia não é qualquer mulher que aguenta não, viu? Playboy pergunta, depois que a Marisa se afasta. O Caetano Veloso disse que aprendeu a franzir a testa com o Victor Macturi. E você, com quem aprendeu a fazer esse vinco no meio da testa, em cima do nariz, esse olhar vago, perdido na distância, com que sai nas fotos? Isso é ensaiado? Aí o Lula, como assim? Que pergunta idiota. Esse seu jeito de ayatolá tropical. Aí o Lula, não, eu não noto isso, não. Quando eu falo com o pessoal, eu costumo falar olhando todo o espaço na frente para sentir a reação de todo mundo. Então ele vai falando e conforme a reação ele vai mudando a fala, né? É isso que ele está dizendo ali. Sua barba profética significa alguma coisa especial, Lula? Que pergunta imbecil da Playboy. Barba profética. Aí o Lula não dá nem entendendo o que está sendo perguntado. Não, a vontade de deixar crescer, deixa aí. Começou em janeiro desse ano. Gozado é que até os 26 anos eu quase não tinha barba. Aí depois, né, vamos voltar aqui para o início ali. Tô falando que essa entrevista, o pessoal só cita a entrevista. Agora vocês aqui da audiência do Palhaço estão tendo a entrevista inteira, né? Aí de repente apareceu um bigode, no fim eu queria ver como é que ficava. A Marisa não queria, mas agora acho que não posso mais tirar. Todo mundo já se acostumou comigo assim. Aí a Playboy fala, as mulheres gostam? Aí o Lula fala, não sei. Playboy, não se faça de inocente. O cara tá dormindo no sindicato final de semana. Você é o rei do sindicato e elas não caem em cima de você?
Aí ele já sabe que vai sair escrito, né? A Marisa vai ler. Não, não, não cai. Se caírem, eu não percebo. Tem uma coisa, na minha situação, na minha posição, eu tenho que tomar cuidado. Tenho que abrir mão de muita coisa. Então, eu não faria nenhuma bobagem que me comprometesse. O que você acha do movimento feminista? Ih, rapaz, Lula. Aí ele fala, hesita. Hesita. Tá escrito ali, ó, Lula, hesita. Aí ele fala, eu respeito as mulheres que pretendem lutar por sua independência. Mas não sei que tipo de independência elas querem. Se é sexual, se é no trabalho. Eu gosto quando alguém se dispõe a fazer alguma coisa. Errado ou certo? Caralho, ele gosta quando alguém se dispõe a fazer alguma coisa. Errado ou certo? Caralho, o cara é um assassino. Aí ele, não, eu gosto. Eu gosto. A gente só vai saber quando a pessoa concluir aquilo que se dispôs a fazer. Playboy pergunta para ele, a Marisa é feminista? Aí o Lula fala, não, não há condições para uma dona de casa, mãe de 3 filhos, ser feminista. Marisa vindo da cozinha. Marido pode, mas mulher meio que dizendo, né? Playboy, o Lula pergunta assim, o Lula é machão? Aí a Marisa responde, só na rua, aqui em casa não. Epa, como assim? Pergunta Playboy. Aí todo mundo tá rindo. Aí a Playboy fala, voltando à sua intimidade, a tensão, o cansaço, o excesso de trabalho não lhe tiram a sua vontade de fazer sexo? Ei, Playboy. Lula, de novo, hesitando. O problema é o seguinte, não sei se isso é coisa pra gente falar e dar uma pausa. Quando eu chego em casa, 2, 3 horas da manhã, num bagaço, filha da puta, pensando no que eu vou ter que levantar às 7, eu nem penso em sexo. Ah, então, nesse momento, quando ele perguntou se tinha... Olha só, cara. Já não tinha mais nada com a Marisa. Tadinha da Marisa, em 79 já tava na seca lá, tadinha, né? Aí o Playboy pegou aqui. Playboy, você se expressa bem, fala com clareza. Você lê? Aí o Lula fala o seguinte. Eu leio jornais e converso muito. Aprendo com o dia a dia, em contato com os problemas que a gente enfrenta. Eu ganho muitos livros, mas eu sou preguiçoso para ler. Quando muito, leio o prefácio. Deixo para depois e acabo não lendo. Que jornais você prefere? Leio todos, mas prefiro a Folha de São Paulo, que dá melhor cobertura para a nossa luta. Playboy, como você se diverte, Lula? Seu lazer mudou muito desde que você era solteiro? Deixa eu chegar pro lado aqui. Acho que é uma propaganda, deixa eu ver. Não, tem mais para cá. Aí ele responde, muito, quando solteiro, eu gostava muito de dançar, de jogar pebolim, de tomar minhas cachaças. Depois de viúvo, minhas farras eram mais maduras, boêmias. Agora mudou tudo. Quando tinha mais tempo, gostava de sair com a família para comer fora, passear por aí, ir a lugares bonitos. Nos tempos de maior movimentação de greve, é claro, nem isso dá para fazer. Não tem sábado, não tem domingo, e quando tem uma folga, quero dormir. E a Marisa briga. Tadinha da Marisa, tava na seca. A culpa é da atividade sindical. Como é que você pode sair do sindicato e vir para casa, largando 10, 20, 30 trabalhadores que querem conversar, saber coisas? Acho que a função da gente é justamente essa, aturar tudo isso. Aturar a esposa, cara, olha isso. Porque a gente não tem, como a maioria dos dirigentes, sindicais brasileiros acomodados, o horário para entrar e sair de casa, né? Eu nunca me preocupei em chegar no sindicato às 8 da manhã. A gente acredita nisso. Pode deixar, não precisa nem insistir. A gente sabe que você não era o primeiro a chegar lá. Mas também nunca me preocupei com a hora de sair. Você não vai nem ao cinema, Lula? Aí ele responde, eu adorava cinema. Já faz uns 3 anos que eu não vou. Não posso ficar pensando na minha satisfação. Vamos lá. Vamos lá, aqui, ó. Na minha satisfação pessoal, se ela for prejudicar o trabalhador, o trabalho no sindicato. Sobra tempo para TV, Lula? Aí ele fala, TV sim, mas só gosto de bang bang e desenho animado. Caralho. Eu me amarro também, mas parece um garoto de 10 anos na frente da televisão.
Eles inspiram você, Lula? Aí o Lula rindo, né? Distração, eu tenho o hábito de ligar a televisão. A primeira coisa que eu faço quando eu entro em casa é apertar o botão da TV. Pensei que era pra falar com a esposa, mas tudo bem. Mesmo que seja de madrugada. Pô, mas tá todo mundo dormindo, Lula. É mania, mesmo que passe filme que eu não gosto. Aí a Playboy pergunta, quais são seus atores preferidos? John Wayne? Aí ele fala, sei lá. Acho que o pessoal de antigamente era bem melhor do que o de hoje. Gary Cooper, os velhos mocinhos que mexeram com a gente quando eu era menino. Marlon Brando, Paul Newman. Ele dá uma pausa e fala, mas acho que a TV deveria mostrar mais filmes nacionais em melhores horários. O governo deveria exigir que as emissoras de TV passassem filmes nacionais nos horários nobres. Era um jeito de a gente se encontrar com a nossa cultura. Ele conseguiu. E música? Qual o gênero que você prefere? Qualquer um. Cara, ele é um cérebro esquisito, né? Você pergunta para ele, qual o gênero que você gosta? Que você prefere? É qualquer um, mas eu prefiro. É qualquer um, mas eu prefiro. Eu prefiro curtir os cantores de antigamente. Orlando Silva, Nelson Gonçalves, Ângela Maria, Ataúfo Alves, Jamelão, Silvio Caldas, Elisete Cardoso. Do pessoal novo, o Chico Buarque. Aí pergunta, e o Caetano e o Gil? Aí o Lula responde, eu não gosto. Gosto não. É um tipo de música que não é o tipo de música que me agrada, mas acho que a música que eles fazem ajudou a modificar alguma coisa. Mexe muito com o pessoal mais jovem, só que eu não perco tempo ouvindo, dá uma pausa sorridente. Não perco tempo ouvindo a música do Gil e do Caetano. Mas eles têm algumas músicas maravilhosas. Eu gosto também da Elise, da Beth Carvalho e tal. E do Roberto Carlos? Aí o Lula fala, teve o tempo que eu gostava, 65, 66, 67. Agora eu não perco mais tempo. O tipo de música que ele faz é um negócio muito pequeno para o mundo que a gente vive hoje. Oi? É porque o Roberto Carlos não fazia militância, né? É isso mesmo, tem um garrafão ali de cachaça ali, peraí. Roberto Carlos não estava engajado ali na militância, né? E tem mais as propagandas oficiais que esse pessoal ajuda a fazer. Tá vendo? É porque não é só Roberto Carlos. Ele e alguns outros. Beba com moderação. Influir no comportamento do povo. Olha só, cara. E tem mais as propagandas oficiais que esse pessoal ajuda a fazer. Tá vendo? É porque não é só Roberto Carlos. Ele e alguns outros por aí, algumas pessoas que poderiam influir no comportamento do povo. Olha só, cara. Tá vendo o que ele tá falando aqui? Como o Roberto Carlos não fazia da militância, fazia parte da militância, e o que eles esperavam dos artistas não era fazer música, era apoiar a militância. Aí tu tá começando a entender o que eles fazem hoje com a classe artística. Já tinha esse pensamento desde lá. Se você não tá apoiando a militância, você não presta, não quero saber de você. Aí ele fala que tinha outros que eram igual ao Roberto Carlos. Aí ele pergunta, que outros? Aí ele responde, o próprio Pelé deveria ter um posicionamento político, porque pessoas como ele poderiam contribuir para mudar o comportamento do povo. Pelé, cara. Queria que o Pelé se engajasse na política dele. Veja Roberto Carlos, promoveu o Ano Internacional da Criança, ajudou a TV Globo a arrecadar dinheiro para fazer a promoção de algumas pessoas, quando a gente sabe que o Brasil tem 25 milhões de menores abandonados, passando fome, e que não é a arrecadação de fundos que vai resolver o problema da criança abandonada. Caralho, olha que filha da puta, né? Olha só. Ele tá falando, o Roberto Carlos ajudou a Globo a promover o Ano Internacional da Criança, arrecadou dinheiro para ajudar as crianças, mas ele falou que isso aí não tem valor. Aí chuta aqueles números que ele tira do nada, né? Brasil tem 25 milhões de menores abandonados, mentira, né? Inclusive tem até um vídeo dele falando que o Jaime Lerner falou para ele, falou, Lula, não tem como ter 25 milhões de crianças na rua, a gente ia estar andando esbarrando em criança na rua. Aí ele falou, eu sei que é mentira. Tem esse vídeo dele falando, né? Então, ele fala que não é a arrecadação de dinheiro que vai resolver o problema da criança abandonada. O que vai resolver então, Lu? Quando muito, vai ajudar uma ou outra instituição. Não ajuda a criança, ajuda a instituição.
Olha a visão do cara, né? Todo mundo sabe que o menor abandonado é resultado do erro da estrutura, de baixo salário, do alto grau de miserabilidade do povo. Esse problema seria resolvido com melhores empregos, bons salários, tudo que o Haddad está destruindo hoje, e você no teu governo, né? Aí acaba esse negócio de criança abandonada, porque ninguém abandona a criança porque quer. Não, tem quem abandona porque quer sim. Tem. Ninguém deixa, vamos lá. Ninguém deixa um filho ser trombadinha porque quer. Tem. Só se deixa quando não se tem condições de evitar. Por essas coisas que Roberto Carlos, Pelé e outros deveriam se posicionar politicamente diante dos grandes problemas nacionais. Eles deveriam seguir o exemplo de alguns artistas europeus, americanos. Vejam o Marlon Brando, do caso do índio americano. O governo erra e eles tomam posições contrárias, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, os jogadores de futebol entraram em greve pelo reconhecimento do sindicato da classe deles. E aqui em São Paulo, quando a gente está em greve, com a polícia descendo o pau, os presidentes dos sindicatos de futebol resolvem fazer jogos promocionais com o governo, sem nenhuma preocupação política. O negócio da maior falta de visão. Eles fizeram festa quando o momento era de reflexão. Cara, ele quer pautar os outros, né, cara? Você falou na Globo, a Playboy perguntando, algum problema com ela? Aí ele fala, o grande problema da TV brasileira não é a Globo. A gente fala em Globo como eu falo em Volkswagen, quando falo em fábrica, porque a Globo é o que tem mais audiência. O problema não é uma estação, é do... Deixa eu ver aqui. Onde que tá a propaganda? Tá aqui. O problema é do sistema e da televisão brasileira, que tem uma programação imperfeita, que pouco tem a ver com o país. Passamos da TV para o futebol, Lula. Você tem um quadro com o hino do Corinthians na parede. É um sofredor? É. Eu sou corintiano, mas não tenho mais tempo para me preocupar com futebol. Quando moleque eu era fanático, quase não perdi jogo do Corinthians. Atualmente, Lula, quais são os seus maiores prazeres? Lula responde, os meus maiores prazeres, fora os prazeres íntimos de um homem, que não deve ser com a Marisa, né? Porque a gente viu no decorrer da entrevista que parece que não era com a Marisa quando ele está falando disso aí. Eu acho que um dos meus grandes prazeres é estar falando com os trabalhadores e participar das assembleias. Eu me sinto bem discutindo os problemas dos trabalhadores. Então, meu maior prazer é saber que eu estou sendo útil à minha classe. Fora isso, não tenho tido tempo para procurar prazer em nada. Tá confirmando. Tá confirmando. A não ser no relacionamento com a minha família. Aí já para completar, né? Ih, cara, falei merda. Também tenho muitos amigos e gosto muito disso. Você é comilão? Gosta de algum prato especial? Aí ele responde, não. Vamos lá para cima. Minha comida é simples, de todo brasileiro. Arroz, feijão e bife. Aí Playboy pergunta, vocês usaram um salão da matriz de São Bernardo durante a intervenção no sindicato? Você é católico, praticante? Aí ele fala, sou católico, mas não tenho ido a muita igreja. Lula, desde 79, né? Eu não tenho tempo de ir na igreja. Puta que o pariu. Acho que a igreja deveria cumprir um papel social muito grande, um papel voltado para a defesa dos oprimidos, né? Dos mais carentes. Porque a igreja como instituição esteve muito ao lado do poder e do poder econômico. No Brasil está mudando, porque pelo menos algumas pessoas da igreja têm feito muita coisa boa em defesa dos trabalhadores e dos que sofrem por causa do poder econômico. Por que a igreja está mudando? Porque a sociedade também mudou, está exigindo mudanças em todos os setores. E a Playboy pergunta, você acredita em Deus, Lula? Aí ele responde, eu acredito em Deus, acredito num ser superior. Ah, meu Deus do céu. Acredito num ser superior capaz de dar paz espiritual e tranquilidade na hora certa. Sei lá. Infeliz daquele que não conseguia acreditar em determinadas coisas. Eu acredito. Vamos lá. Ih, rapaz, olha a pergunta para ele aqui, ó. Olha a pergunta. Lula, aonde foi que você perdeu o dedo mindinho da mão esquerda? Aí o Lula fala, foi numa prensa, né? Eu tinha feito um parafuso para um cara que tinha que colocar na prensa
da prensadora de metal e a prensa fechou, benza a Deus. O cara pagou só o parafuso ou o dedo também? Aí o Lula responde, pagou tudo. Eu recebi 250 conto, faz 16 anos. Acho que perdi esse dedo por descuido do médico. A prensa amassou a metade. Ué, olha aí, a gente achando que ele tinha perdido o dedo, hein? O dedo foi esmagado ali, mas só a metade que ele falou, né? A prensa amassou a metade, então pelo menos um pedaço eu poderia ter aproveitado, mas achou mais fácil dar anestesia e cortar tudo fora. Pode ter sido mesmo. Pode ter sido barbeiragem do médico. Aí só quem é médico na área aí pra saber. Tá? Playboy pergunta pra ele, essa casa é sua? E ele responde, comprei há 4 anos. Dei 60 mil de entrada e comprei pelo BNH. Eu tinha vendido uma casa na vila de Mercedes, juntando dinheiro, agora pago uns 2.700 cruzeiros por mês. Lembra que ele falou que ele ganha 20 mil, né? Só pra você ter ideia. A prestação da casa era 10% do salário dele. Só que aumenta todo ano, nunca a gente acaba de pagar. Quando eu comprei, o saldo devedor era de 90 mil cruzeiros. Agora já paguei 4 anos e estou devendo 200 mil cruzeiros. Cara, inflação, né? Quando mais se paga, mais aumenta. O BNH foi criado para construir casa para o trabalhador e depois se apoderou do dinheiro do fundo de garantia, que era uma coisa exclusivamente para a gente, e está construindo casa para o empregador. Cara, a Caixa Econômica faz isso até hoje, Lula. A sua Caixa Econômica. O que você ganha, dá para pagar despesas todas? Dá sim, porque nós não temos grandes despesas, nem podemos ter. Eu, Marisa, os 3 filhos e a sogra, só comida e roupa, sem luxo. Playboy pergunta, talvez você seja privilegiado porque tem telefone. Caralho, ter telefone em 79 era coisa de rico, é verdade. É difícil conseguir um telefone em São Bernardo. Custou caro? Aí Lula responde, custa caro. Eu paguei 20 mil cruzeiros à vista, ou seja, era o salário dele. Então, se um sindicalista hoje ganha 30 mil, equivale a dizer que para ter um telefone naquela época tinha que pagar 30 mil reais por um telefone. Ele fala, paguei 20 mil cruzeiros à vista e já faz algum tempo. Comprei porque com essa vida que eu levo é preciso. Eu viajava e parava, viajava e para falar com a minha mulher tinha que ligar para casa de outra pessoa que vinha dar o recado. Antigamente era assim mesmo. Às vezes um diretor do sindicato precisava falar comigo no domingo e não tinha jeito. O telefone para nós é muito importante. Só que agora já está enchendo o saco, porque eu recebo pelo menos 50 telefonemas por dia. Durante a greve e a intervenção não foi um negócio, hein? Não tinha hora, noite e dia, mas isso é um preço que a gente tem que pagar. E a Playboy pergunta, o que você acha do salário mínimo? Lula responde, não dá para sustentar trabalhador algum. Eu gostaria que um ministro desses da área econômica... Vamos lá, Haddad, ele tá falando contigo agora aqui, Haddad. Tá falando com você agora aqui, hein, Haddad? Ó, presta atenção, hein? Vou ler aqui, ó, ele tá falando com você. Aí. Como do trabalho, tal, um ministro desse qualquer tentasse passar pelo menos um mês com salário mínimo. Seria muito engraçado. Você recebe seu salário do sindicato ou da Vilares? Aí ele fala, eu recebo do sindicato. Acho que é a melhor forma de manter a independência. E durante a intervenção no sindicato, pedi licença na Aços Vilares, né? Playboy, remunerada? Ô, Lula, puta que pariu, hein? Bonzinha Vilares, hein, Lula? Aí o Lula fala, para eles é mais vantagem ter a gente fora das fábricas. Puta, pra não se apurrinhar com... Caraca, hein? Playboy, e os outros diretores? O fundo de greve pagava? Lula responde, não. Todos pediram férias ou licença. Ninguém recebia do fundo. Na verdade, nem temos fundo de greve ainda organizado. O que tivemos foi a ajuda de muita gente que mandava roupa, comida e dinheiro. Mas esse não é o fundo que a gente pretende organizar? Não, perdão, aí ele completa, né? Mas esse não é o fundo que a gente pretende organizar. Aí a Playboy fala o seguinte. Durante a intervenção, vocês se reuniram sempre no Salão da Matriz? Aí o Lula responde, em geral, estava lá. Antes de acontecer a intervenção, a gente já sabia que ela viria. Então, tiramos tudo do sindicato, os mantimentos, remédios, levamos para o salão que o padre Rumes ofereceu. Aí a Playboy pergunta, quais foram as lições das greves dos metalúrgicos? Aí Lula responde, com essas 2 greves que nós fizemos em 11 meses, a classe se uniu mais, surgiram novos líderes e os trabalhadores passaram a se interessar mais pelo sindicato.
nós aprendemos que melhor que uma luta, só duas lutas. Vencemos, os trabalhadores redescobriram sua força. E pela primeira vez em 15 anos, dirigentes sindicais caçados foram chamados para negociar. Aí a Playboy pergunta, ultimamente tem havido muitas manifestações de descontentamento, deve ser isso, quer ver? Isso, de grupos assalariados, todos estão desafiando a lei. Espera aí, ele está respondendo, ultimamente, né? Não, é Playboy perguntando. Tem acontecido muito descontentamento de grupos assalariados, todos estão desafiando a lei, sempre alegando que ela não é legítima. Você acha que isso começou com o movimento dos metalúrgicos? Aí Lula responde, seria uma injustiça não reconhecer que tudo começou com os metalúrgicos. Eles promoveram a abertura do movimento sindical, mas o problema é bem mais sério. Todos estão ganhando menos do que deveriam ganhar. A incompetência do governo, desse grupo que está governando, né, fez com que a proletarização tomasse conta de todos os setores assalariados. Então é claro que tem que haver essas manifestações. Está falando dos militares, né? A Playboy pergunta, durante a greve de 78, você procurou o general Dilermando Monteiro, que era então comandante do 2º Exército. Por quê? Aí o Lula responde, porque havia muitos boatos sobre o que ia acontecer. Pressões, os patrões mentindo para a imprensa, denunciando coisas que não aconteciam. Como eu sabia que eles haviam procurado o general Dilermando para dizer que os trabalhadores estavam fazendo subversão, achei bom ir expor a ele a nossa versão. Ele aceitou bem a sua posição, sua explicação, Lula? Aí o Lula responde, achei muito legal a posição do general Dilermando naquela época. Ele disse que enquanto fosse comandante do 2º Exército, enquanto dependesse dele, trabalhador não ia tomar pau. Aí a Playboy pergunta, na greve desse ano, a polícia aparentemente tinha ordem para proteger você. Você sabia disso? Aí o Lula responde, não. O que eu ouvi falar é que havia ordens para que não agredisse os trabalhadores, mas houve agressão. Lula sendo protegido pelo regime, olha isso. Playboy, ofício de ofício, né, Lula? Aí o Lula, mas até que o policiamento como um todo não foi dos piores. Um ou outro é que exagerou. Aí a Playboy pergunta, uma das coisas que você disse durante as greves é que marcaram muito foi que a melhor maneira dos estudantes ajudar os trabalhadores era ficando nas universidades. Por quê? Aí o Lula responde, eu acho que nas lutas específicas dos trabalhadores, estudante não tem que se meter. Olha a Uni aí. Agora numa luta de nível nacional por uma Assembleia Constituinte, pela anistia. Pela anistia! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Pela anistia, defesa do petróleo, da Amazônia, coisas assim, todos nós podemos estar juntos. Estudante, intelectual, trabalhador, todo mundo. Mas, na hora de reivindicar salário, melhores condições... Deixa eu pegar aqui, agora é outra página. Olha aí, cara, botando a Uni abaixo de merda. Olha aí, cara, peraí. Vamos lá. Mais um pedacinho aqui. Ou se encaixou, não, ficou grande demais. Na hora de lutar por condições de trabalho, o estudante deve mesmo ficar na faculdade e não vir encher o saco dos trabalhadores. Como eu acho que na luta dos estudantes, o trabalhador não tem que encher o saco dos estudantes. A Playboy pergunta, algumas pessoas disseram que a igreja estava ajudando a agitar o movimento sindical, outras que o movimento sindical no ABC está sendo influenciado pela convergência socialista. Aí o Lula responde, esse pessoal não sabe o que está falando. O movimento grevista se deve ao baixo salário dos trabalhadores, às péssimas condições de trabalho. Querer jogar a culpa de uma greve de 100, 200 mil trabalhadores em cima de uma meia dúzia de caras que, pelo menos em São Bernardo, não apitam bulhufas, deve ser brincadeira. Aí a Playboy pergunta, e a alegação do governo e dos empresários de que com liberdade para a greve, os assalariados poderiam exigir sempre mais? Lula responde, sem greve, os banqueiros conseguem exigir sempre mais. Os fabricantes de veículos, fabricantes de autopeças, os grandes latifundiários conseguem exigir sempre mais. Porque nós, trabalhadores, não teríamos direito de exigir. 1 ou 2 meses atrás, uma fábrica de óleo de cozinha segurou a produção para conseguir aumentar o preço. E eu não ouvi o governo falar em intervir na fábrica ou no sindicato da fábrica de óleo. Uma empresa multinacional escondeu o leite para aumentar o preço e o governo não tomou nenhuma posição, porque está totalmente comprometido com o poder econômico. E a Playboy pergunta, na discussão de uma possível nova fórmula de reajuste salarial, os empresários preferem que se use a rentabilidade das empresas e não a produtividade. Por quê? Aí Lula responde, acho que as duas precisam ser consideradas. Todo mundo sabe que existem muitas formas de enganar com relação à rentabilidade. Quer dizer, as empresas têm um balanço para o governo e outro para a imprensa, e outro para os acionistas. Eu não ouvi falar de um só empresário que admitisse que já teve lucro.
Todos eles, da Volks até as menores, dizem que fecha o ano no vermelho, com prejuízo. O Brasil é o único país onde os empresários têm prejuízo ano após ano e continuam crescendo a todo vapor. Enquanto isso, eles dizem que nós, trabalhadores, estamos ganhando sempre melhor. Só que com o mesmo salário, a cada dia que passa, a gente compra menos coisas. É mesmo, Lula? Olha, Lula, você tinha que ler a sua entrevista de 79, hein, Lula? Aproveita aí no canal do Palhaço, se inscreva, compartilha, dê o like, né? Não se esqueça de... o pessoal esqueceu do Pix aqui. Não se esqueça de se tornar membro aqui do canal, Lula. Você vai se amarrar no dia a dia da gente aqui. Quando você se tornou presidente do sindicato? Aí ele fala, foi no dia 24 de abril de 75. Né? E o segundo mandato começou em abril de 78 e vai até abril de 81. Se deixarem, né? Aí a Playboy pergunta, quando terminar seu mandato no sindicato, você pretende voltar ao trabalho, continuar na vida sindical ou vai entrar pra política? Aí ele fala, eu não sei o que fazer. A única coisa que aprendi foi ser torneiro mecânico e perder o dedo. Mesmo assim, acho que já desaprendi, porque estou afastado desde 72. Pausa com olhar vago. Ainda não sei o que fazer. Eu já tinha decidido abandonar o sindicato em 81, parar um pouco, descansar. Outros companheiros precisam subir. E também não sou um fanático por política. Mas não faz muito meu gênero. Porra. Sinceramente, eu não sei. Acho que eu vou voltar para o trabalho na fábrica. Aí a Playboy pergunta, Carlos Vilares, seu ex-patrão, disse que você era um excelente trabalhador, que vai recebê-lo de braços abertos. Mas o sindicato já andou falando que há listas negras com nomes de trabalhadores mais ativos. Se você quisesse voltar a trabalhar, será que não teria dificuldade, Lula? Cara, o pessoal do sindicato tinha uma lista negra, que o Lula estava suspeito de integrar a lista negra, é isso mesmo? Se eu chegasse na porta de uma empresa para trabalhar, não sei se seria admitido. Eu imagino que eles tenham mesmo listas negras, porque algumas pessoas da nossa categoria têm muita dificuldade de arranjar emprego. Quando o trabalhador chega na firma, enquanto preenche a ficha, alguém telefona para a empresa de onde ele saiu e toma informações. Cara, sempre foi assim. Sempre foi assim. Ó, tem um cara aqui chamado tal, outro fala assim, ih, que zumbeiro, cara, sindicalista. Entrou para trabalhar aqui, pediu licença remunerada, ficou um ano no sindicato e não trabalhou um dia. Aí tu quer que o cara te contrate? Pelo amor de Deus, né, Lula? Se o sujeito não era conveniente e falava muito em sindicato, dizem para ele que a vaga já foi preenchida. Mas acho que todas as categorias vivem esse problema. Bom, Playboy pergunta, você costuma pedir que não chamem de líder sindical, mas de dirigente sindical. Por quê? Porque ele falou o seguinte, eu ainda não me considero um líder. Vamos aqui, ó, pra... Tá chegando a parte polêmica, hein? A Playboy pergunta, mas durante a última greve, né, quando a multidão carregava você em triunfo, você se sentiu um líder, um comandante querido? Ele fala, de fato, em vários momentos eu me senti como um verdadeiro líder ali, principalmente quando os trabalhadores me carregavam nas costas, fizeram uma música pra mim, mas acho que ainda falta muito pra eu ser um verdadeiro líder. O cara que esteja encarnado com os trabalhadores e com quem os trabalhadores se encarnem. Mas acho que a gente não está muito longe disso. E foi por isso que aconteceu a intervenção do sindicato. Um governo que em nenhum instante tem condição de assumir a liderança, em que a maioria dos representantes são biônicos, senadores, governadores, prefeitos. Um governo que em 15 anos não conseguiu fazer um líder, tem muito medo de um peão que de repente aparece com espírito de liderança. É por isso que muita gente no poder está rezando para que a minha cabeça role. Aí a Playboy pergunta, Lula, quando foi que você notou que podia representar bem sua classe? Aí Lula responde, eu sempre achei, obrigado aí quem fez o Pix, eu sempre achei porque sempre me identifiquei com ela. Uma coisa são as pessoas que teorizam, que conhecem os trabalhadores através de livros. E outras, acho que como eu, conhecem os trabalhadores do dia a dia, de dentro da fábrica. É claro que eu tive momentos de inibição e problemas com falta de experiência. Eu sempre lembro que quando eu assumi a presidência do sindicato, nunca tinha falado no microfone. Aí a Playboy pergunta, você tremia? Ele fala, não só tremia, né? A primeira entrevista que eu dei para um canal de televisão foi no dia da minha posse em 75. Eu fiquei tão nervoso que quase não parava em pé. Comecei a falar e as pernas começaram a tremer. No discurso de posse também foi assim. Fiquei com medo de esquecer o que eu ia falar e pedi um dia antes ao advogado do sindicato que me ajudasse a escrever o discurso. Tinha medo de esquecer tudo lá em cima. Mas na hora de ler a folha tremia tanto que parecia que estava ventando a 100 por hora. Então eu pensava, será que eu vou representar os trabalhadores com dignidade? Será que eu mereço o cargo que vou ocupar? Agora eu sei que o tempo é que faz a gente se aperfeiçoar. Hoje eu não me preocupo, não tenho mais receio nenhum de enfrentar qualquer público e discutir qual... Vamos aqui para baixo... qualquer assunto e falo de qualquer coisa, né, que uma porção de gente pode pensar que é só para estudioso discutir. Eu acho que não. Eu acho que o trabalhador tem que meter o bedelho em tudo, porque tudo repercute em cima da gente. No fim, quem sofre as consequências de tudo é a gente mesmo. Playboy pergunta, há alguma figura de renome? Tomem o seu engove aí, tá, gente? Tomem o seu engove. Obrigado, pessoal, que fez o Pix. Daqui a pouco eu agradeço. Tá? Há alguma figura de renome que tenha inspirado você? Alguém de agora ou do passado? Aí o Lula pensa um pouco lá. E responde, há algumas figuras que eu admiro muito, sem contar o nosso Tiradentes e outros que fizeram muito pela independência do Brasil. Puta que o pariu. Não existe nenhuma relação entre o Tiradentes e a independência do Brasil. Ai, meu Deus do céu. E outros, muitos que fizeram, né, tá lá pela independência do Brasil, pela melhoria das condições do povo brasileiro. Um cara que me emociona muito é o Gandhi. O que ele fez pela Índia atrasada, escravizada, só pode ser admirado. O livro que eu li sobre o Gandhi, Esta Noite, a Liberdade, me emocionou muito. Ele tinha uma boa vida e não precisava se meter em brigas, mas abandonou tudo para se dedicar a uma causa. Outro que eu admiro muito é o Che Guevara. Calma, gente, vai piorar. Calma, calma.
Que Che Guevara que se dedicou inteiramente à sua causa. Essa dedicação é que me faz admirar um homem. A Playboy pergunta, a ação e a ideologia? Aí ele fala, não está em jogo a ideologia, o que ele pensava, mas a atitude e a dedicação. Se todo mundo desse um pouco de si como eles, a coisa não andaria como andam hoje no mundo. Na verdade, o mundo é constituído hoje muito mais de covardes do que de pessoas que pensam no próximo, que querem fazer alguma coisa pelo bem-estar coletivo. Aí a Playboy pergunta, alguém mais que você admira? Aí Lula pausa olhando para as paredes. Mao Tse-tung matou 70 milhões de pessoas. Mao Tse também lutou por aquilo que achava certo, lutou para transformar alguma coisa. Transformou 70 milhões de pessoas em adubo. Aí a Playboy já viu que ele tá falando merda, faz o tradicional, diga mais, fale mais. E ele fala, Lula fala, por exemplo, admiro o Hitler. Olha isso. Mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro no homem. O fogo exemplo. Admiro o Hitler. Olha isso. Mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro no homem. O fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. É verdade. Ele usou o fogo lá em Auschwitz para incinerar judeu vivo. Ele tinha o fogo que o Lula admira. Alguém que você admira na história? Sim. Adolf Hitler. Mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro no homem. O fogo de se propor exterminar os judeus. Acabar com a Europa lá. Fazer uma guerra, invadir os países, aí provocar uma guerra que matou aí 70 milhões de pessoas. E o Lula olhando isso com admiração. Aí a Playboy fala, quer dizer que você admira o Adolfo? Lula enfático. Já viu que fez merda. Não. Já falou que admira. O que eu admiro é a disposição, a força, a dedicação. É diferente de admirar as ideias dele e a ideologia dele. Então, quando, por exemplo, o que o Lula está dizendo aqui é quando a Schustaffel lá, a SS, pegava o judeu no gueto e levava para matar no campo de concentração, se ele estivesse lá, ele ia ficar olhando aquela cena da mulher sendo arrastada pelo cabelo, espancada, né? O cara mata o filho, mata o marido a tiros ali no meio da rua, arrasta a mulher nua pelo cabelo, ele lá do outro lado da calçada fala assim, uau, que homem, que disposição. Olha isso. Esse é o cara, hein? Cara, olha a força dele, dedicação. O cara tá empenhado no que ele tá fazendo. Tá arrastando a mulher pro alto forno. Olha, parabéns pra esse cara aí, hein? Aí a Playboy, já vendo que tá dando merda no negócio, fala, e entre os vivos, meu filho? Aí ele responde, pensando. Teve que pensar ainda um tempo ali. Ah, entre os vivos, Fidel Castro, que também se dedicou a uma causa e lutou contra tudo. Aí a Playboy vai, conte mais. Aí ele vai lá, só merda, maluco. Khomeini. Eu não conheço muita coisa sobre o Irã, mas a força que o Khomeini mostrou, a determinação, né? O enforcamento ali, não é o Lula falando, agora sou eu, né? Será que ele não viu lá o enforcamento dos homossexuais, a perseguição às famílias, né? Os opositores políticos, todo mundo executado, decapitado. Ele fala, que lindo. A determinação do Khomeini, né? De acabar com aquele regime do Shah. Foi um negócio sério. Olha que beleza. Então, a Playboy pergunta, as pessoas que você disse que admira, derrubaram ou ajudaram a derrubar governos? É mera coincidência? Golpistas, né? O Lula responde muito rápido. Não. É coincidência. É que todos eles estavam ao lado dos menos favorecidos. Puta que pariu. Hitler estava ao lado dos menos favorecidos. Mao Tse estava ao lado dos menos favorecidos. Né? O Ayatollah estava ao lado dos menos favorecidos? Não. Nenhum deles estava ao lado. Playboy pergunta, mas há algumas diferenças entre eles e o Gandhi. Por exemplo, empregava uma resistência passiva. Você é a favor da resistência passiva para mudar o que acha errado? Aí ele responde, a gente nunca deve provocar a agressividade. A gente só deve reagir se for preciso. Também não tem aquela de dar a cara pro nego dar um tapa e depois oferecer o outro lado. A gente deve empregar métodos pacíficos enquanto o adversário não abusar da nossa paciência. Ah, estou entendendo. Abusamos da paciência dele. Por isso é que o sistema todo aí já não está mais empregando métodos pacíficos. Ah, entendi. Não sei se o método pacífico conseguiria transformar a sociedade. Ele acabou de falar que leu Gandhi, que transformou a sociedade, ficou muito emocionado, vi a história dele, que ele transformou através de método pacífico. Aí ele vai e fala, não sei se o método pacífico conseguiria transformar a sociedade. Não dá para entender, né?
Acho que a gente deve brigar de acordo com os métodos. Eu não sei vocês, mas o meu engove tá passando efeito. Isso é meio difícil, não? A Playboy perguntando. Aí o Lula fala, é difícil. Talvez seja impossível, mas a gente tem que conviver com a gente que pensa diferente, que é contra, né? Não concordo com esse negócio de quem for contra, morre. É preciso fazer alguma coisa para ganhar mais adeptos. Não se preocupar com a minoria descontente, mas se importar com a maioria dos descontentes. Nós vimos o 7 de setembro de 2022, né? Então, o cara que conseguiu fazer uma revolução, que conseguiu reunir 90% do povo do lado dele, deve ser estar falando do Jair Bolsonaro, não deveria ficar preocupado em matar 200, 300 caras. Vamos supor que a coisa mudasse de uma hora para outra, né? E que eu fosse secretário de segurança ou comandante do 2º Exército. Acho que não seria justo eu mandar torturar ou matar, por exemplo, o cara que bateu em meu irmão na prisão. Se eu fizesse isso, estaria contribuindo para que houvesse tortura cada vez que mudasse alguém no poder. É claro que o ideal seria que a gente vivesse num estado de direito, onde a justiça fosse respeitada. Cara, Lula, você tem que ler essa tua entrevista, cara. Mas eu não partiria para vingança, não partiria mesmo. Acho que não é o melhor caminho. Entre os líderes que você admira, pelo visto, não há nenhum brasileiro. Lula pensa alguns segundos e ri. Aqui no Brasil, é difícil achar alguém para admirar. É, Lula, a gente sabe disso. A Playboy diz, faça um esforço, meu filho. Aí o Lula responde, atualmente tá ruim pra cacete. Playboy, força, Lula, força. Ele dá mais uma pausa, coça a barba. Quem a gente poderia admirar no Brasil, diz o Lula. Meu Deus do céu, tá muito ruim. Aí o Playboy fala, o Maluf, talvez? Aí o Lula fala, porra, não brinca. Vamos conversar sério. Acho que a gente pode falar em gente expressiva como Dom Paulo Evaristo, o Dom Helder, porque são os vermelhos, né? Porque, por Deus do céu, eu não conheço ninguém. O que há de melhor são alguns dirigentes sindicais fazendo alguma coisa por suas categorias. Em relação à classe política, está difícil pra cacete. Só se você quiser colocar Chagas Freitas, aí dá uma gargalhada. O povo brasileiro é um povo sem líderes. A gente sabe disso, Lula. Você vai desistir ou vai continuar tentando? Pergunta pro Lula. Aí, peraí que eu vou acertar a página aqui. Olha lá, chegou um novo preservativo. Não, peraí, me ajuda a achar um líder brasileiro aí, pô. Aí a Playboy fala, pense bem, talvez algum líder aí embutido e tal. Aí o Lula rindo fala, só se for um líder muito secreto, que a gente não consiga ver. Conformado depois de uma longa pausa, eu acho que não há líderes, eu acho que não há líderes por aqui. Aí a Playboy pergunta, nem no MDB? Aí o Lula fala, que MDB, pô? E a Playboy pergunta novamente, o que você acha da Arena e do MDB? Acho que a Arena e o MDB são duas coisas criadas para dar sustentação ao governo. Um brincando de ser contra o outro, brincando de ser a favor. No fim, os dois têm o mesmo interesse. Veja, por exemplo, em nossa greve, sabe que nenhum dos dois partidos se manifestou, como se não estivesse acontecendo nada. Nos grandes momentos brasileiros, os dois partidos se omitem. Playboy pergunta, você já foi convidado para entrar para algum deles? Aí o Lula responde, no começo, algumas pessoas da Arena me perguntaram por que eu não me filiava. Mas como é que eu ia entrar para um partido que compactua com tudo que o governo faz de errado? E o MDB? Eles me convidaram para me candidatar a deputado federal, mas achei que ainda tinha muita coisa a fazer no sindicato. Acho que não dá para fazer bem as duas coisas, era uma coisa ou outra. Escolhi o sindicalismo, enquanto existirem só esses dois partidos, não me filia nenhum. Aí a Playboy pergunta, você não representaria melhor os trabalhadores do que muitos dos bacharéis eleitos? Aí Lula responde, não eu só, mas qualquer um entre os milhares de trabalhadores representaria muito melhor a classe do que muitos dos que foram eleitos. Aí a Playboy, está surgindo um PTB, talvez dois. Você entraria para o PTB? Aí Lula, não. Um PTB já é dose para leão, imagine dois. Um da Ivete Vargas e outro do Brizola. Respeito os dois, mas acho que é muita petulância deles, depois de tanto tempo afastados. Acho que deveriam ver o que vai sair de outros setores que viveram aqui todo o período de maior repressão para se adaptarem às novas condições e às novas exigências da sociedade. O que ele está falando aqui? 79 ali já estava acontecendo esse movimento da anistia e a esquerda antiga estava voltando. E ele não queria que essa esquerda antiga tivesse protagonismo. Ele falou, não, nós que temos que ter o protagonismo, nós que ficamos aqui, foi todo mundo para fora, nós que ficamos aqui. Então a Playboy pergunta, como precisaria ser um partido para representar bem os trabalhadores? Vamos voltar aqui. Esse partido deveria ter compromisso com as bases, ter trabalhadores e o que a gente está tentando criar, né? É um partido para todos que vivem do salário, não só operários, mas todos que trabalham. Playboy. Matt, sua próxima fala é: cliente Nubank Mais tem cashback em todas as compras no crédito e assinatura Max inclusa sem custo adicional. Uau! Tá falando do PT, né? Aí o Lula responde: tem uns companheiros, uns dirigentes sindicais que estão fazendo contatos. Playboy, contato com quem? Você pode falar ou não? Aí o Lula responde: com Fernando Henrique Cardoso, Chico de Oliveira,
Jarbas Vasconcelos, tem várias pessoas, senadores e deputados mais progressistas do MDB e o pessoal de atitude mais coerente, mas nada definido ainda, né? Temos que conversar com várias pessoas para reunir um grupo disposto a organizar um partido onde a classe trabalhadora predomine. O operário precisa participar ativamente da organização do partido, não apenas recebendo a coisa de cima para baixo, precisa participar da organização do programa, dos princípios do partido, etc. Você vê ele falando que o próprio Fernando Henrique está na origem da fundação do PT. Aí a estratégia das tesouras faz muito sentido, né? Quando você vê que um lado da tesoura ajudou a criar o outro, né? E os dirigentes sindicais estão envolvidos? Quais são eles? Aí ele fala, lembra alguns. Enos Amorina, dos metalúrgicos de Osasco, Jacob Ittar, do Petróleo e Campinas, tem outros. Playboy pergunta, Delfim Neto disse que um partido formado por representantes de classe seria fascista. Caralho, Delfim. Lula, até um cara inteligente pode falar besteira, asneira, né? Isso é uma asneira, é verdade. Playboy, o que você acha do desempenho do Delfim Neto? Aí Lula responde, ele foi ruim como ministro da Fazenda e andou sendo criticado pelas coisas que fez. E do ministro do Planejamento, Mário Henrique Simonsen? Aí o Lula responde, foi ruim no governo Geisel e será pior no governo Figueiredo. Playboy, e do ministro Murilo Macedo? Lula responde, é cedo para julgar Murilo Macedo. Acho que ele cometeu alguns erros, não só pela intervenção em São Bernardo, a gente vai precisar de algum tempo para julgar. Playboy pergunta, mas você já disse que o Murilo Macedo é hábil e inteligente. Aí Lula responde, inteligente e esperto. Aí a Playboy pergunta, o que você achou do governo Geisel? Aí Lula responde, em termos salariais, inegavelmente foi um governo que abriu umas frestinhas. Aí vai elogiar os militares agora aqui. Permitiu uma pequena recuperação do poder aquisitivo dos trabalhadores, segundo os estudos do DIEESE, foi quando a gente teve reajustes mais chegados à taxa de inflação. É claro que isso, em certa abertura para a imprensa, não deve ser propriamente ao Geisel, e sim a pressão que toda a sociedade fez. Fala do general João Batista Figueiredo. Aí o Lula fala, porra, eu vou ter que falar? Playboy, claro que sim. Lula, responde, né? É difícil julgar o Figueiredo. O pessoal tem levado pouco a sério o que ele falou até agora. Mas acho que é cedo para julgar. Eu teria motivos para falar mal, por causa da intervenção do nosso sindicato. Mas é preciso esperar antes do julgamento. Fala do Brizola, fala do Miguel Arraes. Aí o Lula, pelo passado deles, merece todo o meu respeito e admiração. Só espero que eles voltem e continuem colaborando para que o país se torne efetivamente independente. A Playboy pergunta, a propósito da volta deles, uma das bandeiras da oposição é a anistia ampla, geral e restrita. Você concorda com tudo ou só em parte? Aí ele fala, concordo com tudo, mas a oposição está muito ligada a esse problema, com medo de encarar a parte mais concreta da realidade. O problema da fome, da falta de emprego, da seca, das inundações e de muitas outras coisas, como o modelo econômico importado. Acho que falta para a oposição a coragem de brigar por aquilo que é mais importante. Aí a Playboy pergunta, o que você acha da mudança de capital proposta pelo governador Paulo Salim Maluf? Aí Lula responde, eu acho que Maluf, em vez de se preocupar em mudar a capital, deveria tentar resolver o problema da periferia de São Paulo, deveria procurar humanizar a cidade, aumentar a rede de água e esgoto e acabar com as enchentes. Você vê, ele tá falando de 79, mano. A República é um negócio sensacional. Até hoje tem isso tudo aí. A mudança da capital beneficiaria apenas meia dúzia de privilegiados que iriam morar numa cidade menos poluída, à custa do povo, e que continuaria morando em São Paulo. Grande do jeito que é, miserável do jeito que é. Aí a Playboy pergunta, e o deslocamento do governo para o interior do Brasil? Ele tá falando aqui, acho que é de Brasília, né? Vamos ver. É uma total falta de responsabilidade do Maluf, então já não é mais de Brasília. Ele gasta verdadeiras fortunas viajando nesse trenzinho da alegria. Olha, Lula, quem te viu, quem te vê, hein? Você tá reclamando de dinheiro gasto de viagens. É o que você faz hoje. Viajando desse trenzinho da alegria, ficaria muito mais fácil e barato convidar os prefeitos para virem a São Paulo. Aí a Playboy pergunta, você concorda com a tese de que a inflação é um dos maiores problemas do país? Aí Lula responde, depois de 15 anos de regime autoritário, o país se encontra num caos econômico. Isso quer dizer que quem governou foi responsável. Ah, é, Lula? Ah, é? Olha só que coisa aí eu tô falando. Lula, você tem que ler sua entrevista de 79. Se o caos econômico está se implantando, é porque o governo é irresponsável e incapaz. Jogaram tantas vezes a culpa na inflação da classe trabalhadora em cima dos salários e agora, depois de 15 anos de arroxo salarial, a inflação continua crescendo como nunca. O governo precisa criar coragem e enfrentar os banqueiros, os especuladores, aqueles que mais apoiam a sua candidatura em Lula. Isso é o que causa a inflação e não o salário, porque o salário só é inflacionário quando se sobrepõe à produção. O governo não sabe ou não quer atacar o lugar certo. Outro dia, soltou um pacotinho, mas não atacou os banqueiros, que são a causa da inflação. A Volkswagen ganhou no ano passado mais dinheiro no open market do que com a produção de carros. Isso é a causa da inflação, não os salários. Aí a Playboy pergunta, se você tivesse de escolher entre capitalismo e socialismo para o Brasil, qual você escolheria? Mais uma perguntinha para conseguir minha definição ideológica, né? Não adianta, o Lula tentando esconder a ideologia dele. O que nós precisamos é fazer com que a sociedade participe da implantação de um regime que considere melhor. Nem capitalista, nem comunista. Sei lá, eu acho que a prática vai demonstrar que existe, quem sabe, alguma coisa a mais que possa melhorar a situação do Brasil. Playboy pergunta, tem muita gente que está querendo que você se defina ideologicamente. Caraca, ele estava nessa época falseando, né? Aí Lula fala, tem, mas eu jamais fiz isso. Eu tenho que respeitar a categoria, né, vamos lá, que eu represento.
Tenho que respeitar as ideologias, os pontos de vista que existem na categoria. E é claro que eu penso algumas coisas, mas não me interessa revelar. Não convém envolver a categoria em lutas ideológicas. Pergunta da Playboy. Alguns empresários não têm grande motivo para estimar você. Um deles, numa reunião falando em você, perdeu a calma e disse literalmente: você sabe o que o Lula é? Um grande filho da puta. Você não fica triste sabendo que há gente que não gosta de você? Lula rindo. Não. Tinha que saber o nome desse empresário. Quando é empresário, eu fico até contente. Ficaria chateado se o empresário achasse que eu era um cara maravilhoso, que não fazia nenhum mal a ele. Eu fico satisfeito quando o empresário me chama de filha da puta. É sinal de que a gente está fazendo alguma coisa pelos trabalhadores da fábrica dele. Playboy pergunta: entre os empresários, há algum que o impressiona mais por qualquer razão? Lula responde: cada dia que passa, eu conheço menos os empresários. Durante a intervenção no sindicato, por qualquer razão, eu falei bem do Carlos Vilares. No dia seguinte, ele mandou embora mais de 300 trabalhadores, furando o acordo e alegando problemas econômicos. Cada dia que passa, eles me decepcionam mais. Aí a Playboy pergunta: e o Teobaldo de Denigres, presidente da Federação das Indústrias de São Paulo? Aí o Lula responde: ele representa o setor mais conservador da classe empresarial, um radical de direita. Há outros mais liberais, como Cláudio Bardella, o José Mindlin. O José Mindlin, cara, era um bibliógrafo. Mas são liberais apenas para a imprensa, porque nas suas fábricas são tão radicais como qualquer outro. Os empresários nacionais precisam avançar um pouco mais na maneira de ver o relacionamento do capital e trabalho. Precisam entender que os trabalhadores não têm só que sobreviver, mas têm que comer bem para continuarem produzindo e poderem dar até mais lucro para as empresas. Os empresários têm uma visão muito curta. Parece que querem tirar tudo o que podem agora, porque têm medo de que depois não dê mais. Eles têm que evoluir porque a sociedade vai exigir que eles evoluam. Aí a Playboy pergunta: nas suas conversas com empresários generais, ministros e políticos, você se sentiu à vontade ou tremeu? Aí Lula responde: sempre me senti à vontade. Vamos aqui ajustar a página, peraí. Aqui, ó. Sempre me senti à vontade. Essas pessoas eu falo publicamente, é o que eu falo para os trabalhadores o dia inteiro, né? Eu não tenho que arrumar palavras, uso a minha linguagem de todo dia, a linguagem do trabalhador. Aí a Playboy pergunta: muita gente implica com terno de colete que você usa, com terno de colete que você usou em algumas ocasiões solenes. Você não acha que deveria andar sempre vestido como um operário? Aí Lula responde: ora, todo operário gostaria de andar bem vestido. Se eu pudesse, andaria sempre bem vestido. E andar bem vestido não é usar terno e gravata, é uma calça esporte bem feita, um sapato bom, tecido de boa qualidade. Só não ando bem vestido porque não posso. Mesmo assim, acho que estou de acordo com a média dos trabalhadores. Mas numa entrevista na televisão, eu fiquei puto da vida porque uma pessoa me perguntou sobre o meu terno de colete. Parecia entender que trabalhador nunca deveria andar de terno e gravata. A pessoa que fez a pergunta deu a impressão de que nós, operários, deveríamos apenas fazer coisas para eles usarem. Aquilo me deixou puto. Tem ocasião que a gente é obrigado a colocar o terno e a gravata. Aí a Playboy pergunta: uma dessas ocasiões foi a recepção oferecida em São Paulo no Hilton Hotel pelo chanceler alemão Helmut Schmidt, porque ele convidou você e o que foi que vocês conversaram? Aí o Lula: havia dirigentes sindicais na comitiva dele, acho que esses dirigentes é que pediram para o chanceler falar comigo. Aí a Playboy pergunta: mas o convite foi dele ou dos dirigentes sindicais? Aí Lula responde: foi dele. Ele chegou a dizer que gostaria que nós, alguns dirigentes sindicais brasileiros, fôssemos à Alemanha trocar experiência com os trabalhadores de lá. Aí a Playboy pergunta: durante a campanha de vocês, durante a intervenção, não é um pouco estranho isso? Aí o Lula responde: não, eu acho estranho isso vindo de um governo democrático. É estranho para nós aqui no Brasil, com sucessivos governos eleitos por vias indiretas. Aí a Playboy pergunta: por que você não aceitou o convite? Aí o Lula responde: porque nós estávamos em plena campanha salarial e era mais importante ficar no Brasil lutando pelas reivindicações dos trabalhadores. Aí a Playboy pergunta: nesse encontro com o chanceler alemão, você aproveitou para fazer alguma denúncia? Ah, sim, mas o tempo foi... Peraí, tá acabando, acho que é a última página agora. O tempo foi muito curto. O pouco que eu falei foi sobre as arbitrariedades da Volkswagen do Brasil. O mínimo que a gente espera de uma multinacional é que ela dê aos trabalhadores daqui os mesmos direitos que dá no seu país. Foi mais ou menos essa conversa que tivemos. E ele respondeu: ah, não houve tempo para comentários por causa de outras perguntas e dos problemas de intérprete. Cara, o intérprete não conseguia traduzir o Lula, o alemão? Acho que o assunto se perdeu. Playboy pergunta: soube que nessa recepção as mulheres de alguns figurões estavam ansiosas para conhecer você. Você notou? Aí o Lula responde: não. Playboy fala: nenhuma mulher de figurão quis conhecer você de perto? Aí o Lula responde: não. A única que eu cumprimentei, que eu me lembro, foi a mulher do Luiz Eulálio Bueno Vidigal, presidente do Sindicato das Indústrias de Autopeças. Você já a conhecia? Aí o Lula responde: não, conhecia bem o Eulálio Bueno Vidigal. Playboy: admiram muito você por lá? Afinal, você era o corpo estranho numa festa desse tipo. Você não notou nada diferente? Aí o Lula responde: eu senti algo estranho, um negócio esquisito. Quando eu cheguei, achei que tinham me transformado em alguma coisa muito importante. Eu passava e percebia que todos estavam me olhando, talvez como se eu fosse um monstro. Caraca, maluco. Ó, o pessoal aí da premonição, né? Acho que pensavam: é esse aí que faz as greves? Acho que esperavam ver um monstro soltando fogo pelo nariz. Aí a Playboy fala: seu trabalho no sindicato impediu que você aceitasse o convite de ir à Alemanha, mas você já esteve em outros países como Japão, Estados Unidos? Não, aí ele nem faz uma pergunta, né? Ele faz uma afirmação: mas você já esteve em outros países como se Japão e Estados Unidos? Aí Lula responde: foi numa época mais tranquila. Fui ao Japão no Congresso de Trabalhadores da Toyota e na volta fiquei um dia nos Estados Unidos. Aí a Playboy pergunta: você estava no Japão quando seu irmão foi preso em 75? Aí o Lula responde: foi. Me telefonaram avisando. Eu estava lá pastando sem poder comer aquela comida horrível, então vim embora correndo. Eu pensei: é melhor ficar preso no Brasil do que solto no Japão comendo aquilo. Caraca. Aí a Playboy fala: você já disse que a prisão do seu irmão mudou seu comportamento na sua vida. Como?
Aí o Lula fala, eu ganhei coragem. Antes eu acho que era meio covarde. Vamos lá. Então a prisão das pessoas tem que dar coragem, entendi. Por que seu irmão foi preso? Eles queriam que meu irmão confessasse que o apelido Frei Chico era codinome dado por algum movimento subversivo. Foi preciso que os diretores do sindicato assinassem uma declaração garantindo que o apelido tinha sido dado por nós, lá no sindicato. Ele ficou mais de 2 meses preso e apanhou muito. Playboy pergunta, na Assembleia Geral da Confederação dos Trabalhadores nas Indústrias no Rio, Ari Campista, presidente da CNTI, mandou desligar o microfone quando você e outros dirigentes quiseram falar. Por que ele fez isso? Lula responde, não é difícil a gente entender por que ele fez isso. É que ele ainda vive a realidade sindical das décadas de 40 e 50. Estranhou muito quando surgiram os líderes sindicais da década de 70. Ele estava acostumado a lidar com esse pessoal que vive nos sindicatos há 20, 30 anos. Aí a gente incomodava, né? O Ari Campista só provou uma coisa, que ele é um homem de ontem com mentalidade de anteontem. Só provou que está morto e não sabe. Ô Lula, eu não sei se você percebeu, mas você estava dando aqui mais ou menos um relato do que você seria no futuro. Um homem de ontem com mentalidade de anteontem e só provou que está morto e não sabe. É o seu governo hoje, Lula. E a Playboy pergunta, você gosta de frases de efeito, não? Eu já ouvi você falar isso também no Jânio Quadros e do empresário Teobaldo Nigres. E Lula responde, sem titubear, eu não tenho culpa de que eles sejam tão parecidos. Playboy pergunta, há outras frases suas que as pessoas às vezes lembram. Por exemplo, trabalhador não vai a trabalhador. Tem uma então que poderia ser inscrita no seu túmulo. Olha a dica! Está chegando a dica, hein? Tem uma frase que poderia ser escrita no seu túmulo. Se um dia você morrer, o que eu acho difícil. Caralho. Que ninguém nunca mais ouse duvidar da capacidade de luta do trabalhador. Você diz essas coisas espontaneamente, no impulso, ou você decora em casa antes de ir para a Assembleia? Não diga isso, companheiro. Deixa eu voltar lá pro topo para virar para a direita. Não diga isso, companheiro. A Playboy pergunta, outra frase sua, né? Se os patrões não atenderem os trabalhadores já, com negociações, serão obrigados a atender mais tarde. Deus sabe como. O que você quis mesmo dizer com essas palavras? Aí o Lula responde que se houver bom senso por parte dos patrões, eles terão que reconhecer a participação dos trabalhadores na produtividade, no lucro das empresas. Eles não podem ficar querendo ganhar tudo, né, e os trabalhadores ganhando o mínimo, porque se não for assim, a revolta vai crescendo, vai tomando conta do povo. Um dia, sabe, o povo não estará sequer disposto a negociar, poderá estar disposto a brigas mais sérias. Aí a Playboy pergunta, você hoje é uma personalidade internacional, isso envaidece você? Você gosta da fama, convive bem com ela, ou ela traz aborrecimentos? Aí Lula responde, não, eu sinto saudade do tempo que eu andava na rua tranquila e não era conhecido pelos outros. Eu tinha mais paz, sabe? Mais tranquilidade. Hoje acabou tudo isso. Dificilmente eu passo por pessoas que não me reconhecem. As pessoas vêm falar comigo. Durante a campanha salarial, vinham dizer que me apoiavam. Algumas querem pegar na minha mão. Outras querem que eu abrace os filhos dela. É claro que isso tira o meu sossego. Como Lula, pai de família, a fama me chateia e me atrapalha. Mas, ao mesmo tempo, como presidente do sindicato, eu acho isso maravilhoso. Isso significa que o sindicalismo evoluiu no Brasil. E eu nunca imaginei que um dirigente sindical pudesse chegar onde eu cheguei. Acho que é uma vitória da classe trabalhadora que hoje é respeitada nesse país. Hoje, pelo menos, algumas áreas do sindicalismo brasileiro são muito respeitadas. Há alguns anos, qual era a visão que a sociedade brasileira tinha do sindicalismo? Ou o dirigente sindical era considerado subversivo ou corrupto. Hoje mudou essa imagem, né? Hoje o dirigente sindical é gente, é trabalhador, acho que contribui para isso. Como dirigente sindical, eu me sinto feliz com a fama, porque a classe trabalhadora ganhou com ela. Ninguém mais tem medo de falar em sindicato. Hoje se fala em sindicato, tanto em coquetéis, na fina flor da burguesia, como em um balcão de botequim. É, sem dúvida, uma vitória da classe trabalhadora, e o coelhinho ali indica o fim da entrevista. Ufa, meu Deus do céu. Eu tinha a vontade de fazer isso há muito tempo, né? De tornar digital, tornar por voz a leitura dessa entrevista, que é muito importante aí pra gente reconhecer e conhecer um pouco mais desse personagem que hoje está sentado aí na presidência da República. Ai. Deixa eu tomar um ar aqui, porque foi brabo, hein? Eu tô falando já há quase 2 horas. A gente tinha que fazer isso, esse registro. Obrigado, pessoal, que fez o Pix aí, ó. Obrigado, Antônio Carlos. Obrigado, Aquários. Obrigado, Jackson. Obrigado, Fábio, Suzy, Patrícia, Glaucio, Alderico, Fernando, Ana Paula, Silvio. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Flávio, Humberto, Álvaro, Cledirney e Carlos Pedrinho. Pessoal que fez o Pix hoje aí, enquanto eu tava fazendo aqui a leitura, né? Obrigado, pessoal. O valor aí, ó, qualquer coisa que você puder ajudar é bem-vinda. Tá aí a entrevista do Lula à Playboy em 1979, resgatando aqui pra vocês. Eu tenho a revista original, né? Eu consegui no Mercado Livre, 2016, mais ou menos. 2015, 2016 eu consegui. E da onde eu fiz essa digitalização aqui. Tá? Então tá aqui a entrevista, tá aí a figura. Nós estamos aí com 1.481 pessoas ao vivo. Nós estamos com 12 novos membros, 1.473 marcações de gostei, de likes. E a receita do chat até agora deu R$88 aqui no comentário aqui do YouTube. Tô até zonzo, mano. Puta que pariu, é muito engove. Obrigado ao Emerson Venuto, que deu 5 assinaturas de presente. Obrigado ao Tenente Pereira, que deu 5 assinaturas de presente. Obrigado, Mozart, renovando aí, tá com a gente há 8 meses. Obrigado, minha querida Herbezat. Obrigado, Arthur Eschenberg. Obrigado, Nilce Carvalho. Obrigado aí pela força. Arthurzão mandou R$5. Molusco, admirador de Hitler e amava a mula barraqueira. Eita porra. Nilce Carvalho mandou R$27,90. Obrigado pelo apoio de todo dia. Nilce, obrigado. Maria Dulce Jacques mandou 5. Obrigado aí, obrigado. A grande família 171, Gerson Silveira, naquela parte, né? Onde o Lula vai falando do pai, vai falando do irmão. Né? Madureza era um curso intensivo com Mobral e o artigo 99.
Obrigado, Arthur. Isso é de São Paulo. Então você veja, ele falou que ele fez Madureza, que era um curso intensivo como o Mobral. Eu não consigo encontrar ele na profissão, cara. Ver o cara na profissão de torneiro. Na Ciara Borges, se mandou 5, falou aí, ó, que achado é esse, Laudelino? Das almas mais honestas do mundo, tá aí, pra quem não conhecia. Obrigado, Nanciara, eu fiz questão de trazer pra vocês aqui a entrevista dele na Playboy em 79. Marcos Ru mandou 10 aí, vale imprecações verbais e anatema. Fique à vontade pra falar bastante palavrão. Obrigado aí, Marcos Ru, né? Você fala que eu leio com gosto, né? E o empresário chamou o Lula de filha da puta. Você não tá lendo, mas aí você começou a interpretar, mano. Isso é interpretação. Vera Helena deu uma assinatura de presente. Obrigado, Verinha, minha querida. Obrigado, pessoal que tá fazendo pix aí. Lula PT é obra do Golbery para impedir Brizola de vencer. Vocês sacaram? Brizola tava voltando, a galera voltando, o governo militar dando proteção, cara, pro Lula. Né? Não, ninguém pode bater nele, deram espaço pra ele. Isso aconteceu mesmo. Isso aconteceu mesmo no governo militar. O pessoal sabia que a galera da esquerda do exterior era mais radical e deram uma força pra esquerda presente justamente pra ter conflito entre eles. Aí eles levantaram o Lula. Eles foram lá e levantaram o Lula. Lula e PT é obra do Golbery para impedir Brizola de vencer. Deu muito ruim, daria muito ruim com Brizola também. Bruno Tenório de Souza. Obrigado, Brunão. Essa coisa não mudou nada, que merda. Vera Helena mandando 10,90 falando, isso é República. República é isso aí, ó. Não mudou nada, absolutamente nada. República. Marcos Aparecido Ferreira da Silva deu uma assinatura de presente aqui no canal. Vamos lá pro chat ao vivo da família. Família, vocês viram que eu tava lendo, né? Não deu pra acompanhar o chat de todo mundo, né? Ah, mano, que é o sacrifício que eu faço por vocês. Ler essa porra toda de novo, cara. Caralho, eu tenho que gostar muito do que eu tô fazendo pra fazer isso. Meu Deus do céu, tem que ter. Ai, aleluia. Tô igual a Soraya Boa. Aleluia, acabou, porra. Mas tinha que estar, agora tá registrado. Tá registrado. O pessoal pode escutar no carro, pode escutar no ônibus, pode escutar aí a entrevista inteira, lavando a louça, fazendo faxina na casa, cozinhando. Tá aí, vai ter muita gente escutando. Por exemplo, a nossa live de ontem, hoje de manhã, ela tava chegando já em 10 mil pessoas. De ontem pra hoje. Né? Ou seja, isso gera uma importância, né? Eu tenho que trazer cada vez mais conteúdo relevante aqui, porque são 10 mil, daqui a pouco 20 mil, daqui a pouco 30 mil pessoas por dia assistindo a live do Palhaço, tá em 10 mil. Ah, finalmente, acabou essa merda. Beleza, família? Meu Deus do céu. Aí a Silvia aí, bom filhole. Minha querida, tudo bem contigo? Seja bem-vinda aí pra mais um dia. Deixa eu ver o que eu vou falar agora. Eu perdi até o prumo aqui, cara. Porra. Ô, troço chato, mano. É o seguinte, eu vou, só pra dar uma amenizada no clima, né? E aí, Maurício de Souza, postei sua explicação sobre o Pix ontem no X e bombou muito na live lá do Tamo Junto, né? Cara, sacrifício. Mas vamos fazer o seguinte, vamos contar aqui uma história pra vocês. Ai, que gastura, que dá gastura na gente, né, cara? Porra, dá gastura. Caralho, tá pesado, mano. Eu tinha que ter ido com o meu tercinho na mão, deve ter sido isso, cara. Deve ter sido isso. Deixa eu botar ele aqui. Nossa Senhora das Lágrimas, vem aqui. O tercinho que a Ana me deu aqui, ó. A Resende me deu um azulzinho lindo. Tá aqui. Obrigado, pessoal, que fez o Pix aí. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um pedaço da história que era de ontem aqui, que tava prometida. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Tratado de Versalhes, né? Eu não sei se vocês já viram a capa do Tratado de Versalhes. Essa aqui é a capa do Tratado de Versalhes, tá? Olha a capinha aí. A capa ali, tarará, parará, parará. Cara, importantíssimo, né? O Tratado de Versalhes.